Desejo boas-vindas a você que tomou a iniciativa de participar da Jornada do Contribuinte Legal e de se inscrever aqui no meu curso. Eu tenho certeza que, se você chegou até aqui, é porque você está bastante interessado, bastante engajado em aprender direito tributário e também, em especial, as diversas estratégias de administração do passivo fiscal que estão disponíveis. Então, a partir de agora, você pode contar comigo para aprender de forma bem estruturada e bem organizadas as estratégias de administração do passivo fiscal, que vêm sendo utilizadas e que podem solucionar o passivo fiscal dos contribuintes tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. E nesse curso, eu quero apresentar para vocês as diversas formas de administração do passivo fiscal que podem ser implementadas pelos contribuintes devedores da Fazenda com o objetivo de tirar da frente, de solucionar as dívidas fiscais. Isso implica na elaboração de estratégias por quem tenha conhecimento não só de direito tributário, como também, mais especificamente, na área de administração do passivo fiscal. E é importante que se deixe claro logo de início que a elaboração de estratégias na área tributária não se resume ao que a gente conhece por planejamento tributário ou tax planning, que geralmente é feito e executado de forma preventiva, de forma proativa, ou a depender das operações que vão sendo realizadas pela empresa, pelo contribuinte. É que às vezes essas estratégias podem não ter sido bem elaboradas, ou mesmo que tenham sido bem elaboradas, ou mesmo que tenham sido elaboradas de forma bem criteriosa, às vezes elas não são aceitas pelo fisco e acabam gerando os passivos fiscais que devem ser solucionados. E são esses passivos fiscais que muitas vezes acabam tirando o sono do empresário, tirando o sono dos operadores do direito, dos contabilistas e dos gestores de empresas que são constantemente desafiados a buscar uma solução adequada, dentro da lei e menos gravosa. Quem já atua na área sabe que existem as estratégias certas a serem executadas nos momentos certos e que podem auxiliar na solução das dívidas fiscais. Débitos em fase de cobrança administrativa, débitos já inscritos em dívida ativa, débitos em fase de execução fiscal ou não, que já tenha havido penhora, já tenha havido bloqueio de bens, já tenha havido bloqueio de dinheiro em conta corrente, ou quando é imputada a responsabilidade solidária para os sócios ou gestores, ou quando houve desconsideração da personalidade jurídica, ou ainda débitos que possam ser configurados como apropriação indébita ou mesmo sonegação fiscal, todos eles têm os seus momentos e respectivas estratégias de administração. Ou seja, tanto na fase ainda não litigiosa quanto na fase litigiosa, sempre é tempo de implementar um projeto de administração do passivo, tanto com o objetivo de simplesmente amenizar a crise pela qual aquele devedor esteja atravessando naquele momento, ou procurar uma solução para o futuro, quanto de reduzir o débito ou mesmo de eliminá-lo. E eu preciso deixar claro também que as negociações com a Fazenda, as transações, os parcelamentos são sim alternativas de administrar o passivo fiscal. Porém, a depender do caso, outras estratégias podem e devem ser levadas em consideração, estudadas e implementadas em benefício daquele devedor. E o importante é que todas elas são legais, legítimas e muitas vezes disponíveis para aquele devedor que deseja efetivamente resolver o seu problema. Quantas pessoas, quantos empresários que você conhece que, achando que não teriam condições de resolver o seu passivo, simplesmente fecham as portas e desistem do seu negócio pensando também que aquela dívida, que aquele passivo iria desaparecer também e ia ser solucionado o problema. E que encerrando as atividades, os problemas, os débitos ficariam lá dentro daquela empresa fechada e não poderiam vir à tona, não poderiam vir a ser cobrados, tanto da empresa quanto dele, daquele sócio, e que o patrimônio pessoal dele não poderia ser atingido. E eu posso dizer para vocês que ao longo da minha carreira, com a experiência que eu acumulei como advogado e como professor, esse trabalho de administração do passivo fiscal pode trazer resultados extremamente positivos. E muitas vezes pode tirar a empresa, pode tirar o contribuinte devedor da crise que ele vem enfrentando
e proporcionar a continuidade do negócio. E possibilitar que ele deite a cabeça no travesseiro e durma. E essa expressão não é metafórica. Quantas vezes eu ouvi clientes meus e de colegas advogados me dizendo que seus clientes não conseguiam dormir por não conseguirem pagar as suas dívidas fiscais, ou que estavam com medo de terem a casa penhorada, o carro, ou mesmo outros bens da sua propriedade, ou mesmo ter penhorado o faturamento da empresa, ou ter o dinheiro bloqueado na conta corrente. E quantas vezes esses mesmos colegas recorreram a mim para poder atender os seus clientes, para procurar solucionar esses problemas. Isso tem me trazido bastante trabalho e parcerias com diversos colegas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tido o prazer de compartilhar essa minha experiência com diversos profissionais que querem atender os seus clientes pessoalmente. E eu tenho visto que é possível, sim, que aquele profissional competente, engajado, aquele profissional que quer atender o seu cliente com qualidade, com excelência, e que quer trazer para dentro do seu escritório, prestando um serviço na área tributária, tem sim condições de oferecer em seu portfólio o trabalho de administração do passivo fiscal. E o que eu tenho visto ao longo dos anos é uma infinidade de contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que vêm perdendo a oportunidade de resolver os seus problemas fiscais exatamente pela falta de conhecimento ou mesmo pela falta de prestação de serviços de consultoria de forma eficiente. E os diversos programas de parcelamento que foram implementados pelos governos nos últimos 20 anos, se feitos de forma correta e observando determinadas estratégias, trouxeram resultados bastante satisfatórios e que permitiram que muitas empresas retomassem as suas atividades e sobrevivessem em meio às crises. Agora, aqueles programas de parcelamento que o contribuinte simplesmente optou sem que tivesse uma orientação adequada ou que aderiu porque não tinha outra alternativa no momento, acabaram por trazer maiores prejuízos e por derrubar de vez aquela empresa. O que eu quero dizer é que você nunca deve deixar de atender o seu cliente, seja você um profissional da área jurídica ou da área contábil. Você deve sim buscar parcerias com quem entenda do assunto, mas sempre é tempo de você buscar se aperfeiçoar na área para você mesmo solucionar as dívidas do seu cliente e poder atendê-lo. Então, para quem que é interessante esse curso, para quem que interessa, para quem que pode ser útil aquilo que eu vou falar aqui durante todo o programa desse curso? Bom, primeiramente, para qualquer profissional que já esteja cuidando da área tributária de uma empresa ou de uma pessoa física, enfim, daquele que deva pagar tributos e que possa estar em débito com a Fazenda Pública. Ou seja, qualquer empresa pode estar em débito com a Fazenda Pública. Então, se você é um advogado, um contador, um administrador de empresas ou outro profissional que cuide da gestão fiscal do seu cliente, pode ter certeza que esse curso aqui é para você. E se eu não for um advogado da área tributária, se eu for um advogado civilista, previdencialista, trabalhista ou de qualquer outra área do direito e não tenho conhecimento da área tributária, né? Ou sou um contador e eu não me envolvo com a parte litigiosa, ou sempre encaminho os problemas para serem solucionados por algum parceiro, por alguém de confiança. Bom, em primeiro lugar, você não precisa ser um advogado que atua na área tributária, você não precisa saber de direito tributário, ou ter feito alguma espécie de curso de especialização ou qualquer outro curso na área tributária para poder entender tudo o que vai ser tratado aqui no curso. E por quê? Porque durante as exposições eu vou passar para você alguns conceitos relacionados com os aspectos que eu esteja apresentando. Tanto conceitos quanto princípios, referências legislativas e jurisprudenciais, eu vou colocar dentro de parênteses, ou daquilo que a gente chama de flashcards, para que vocês fixem como uma espécie de fundamento daquilo que eu estiver falando. Assim eu acho que fica mais fácil para relacionar e fundamentar cada um dos tópicos que eu vou abordar. Outro aspecto importante sobre para quem é dirigido esse curso. Não só os advogados, quanto os contadores e outros profissionais de linha de frente são os potenciais interessados. O próprio contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, pode tirar bom proveito do que eu vou falar por aqui. E por quê?
Se você tem débitos com a fazenda pública, seja na pessoa física, seja na pessoa quanto na sua empresa, uma coisa é você simplesmente delegar a tarefa de solucionar esse problema para alguém da sua confiança, seja ele um advogado ou qualquer outro profissional que esteja habilitado para isso. Outra é você ter conhecimento mínimo ou mesmo profundo daquele assunto, daquele problema e quais são as possíveis formas para a sua administração, quais são as estratégias, como fazer a sua administração. E o curso também é dirigido para aquele estudante que queira se aperfeiçoar na área tributária e queira complementar o seu currículo. Porque o que eu vou procurar passar aqui para vocês não se aprende nas faculdades e sim na prática. Mais do que isso, você vai ter a oportunidade de aplicar os conceitos e fundamentos que você aprendeu nas aulas da faculdade, tanto de direito tributário quanto de direito administrativo, direito constitucional e, em alguns casos, até mesmo de direito penal. Outros aspectos que eu vou abordar levam em consideração os verdadeiros motivos de a Fazenda abrir os programas de parcelamento, as transações de tempos em tempos. O que pode estar por trás disso? Será que é mesmo uma espécie de benefício? Ou existe alguma coisa oculta que precisa vir à tona para que se possa tomar a decisão correta quanto a aderir a um acordo? Bom, feita essa introdução, eu gostaria de passar para vocês agora o conteúdo do nosso curso, sobre o que é que a gente vai falar nas próximas aulas, do início até o fim. O primeiro módulo que eu quero trazer para vocês é sobre o histórico das negociações, o porquê das negociações, por que elas existem, por que elas foram criadas e por que existe esse Instituto das Negociações Tributárias no direito brasileiro. Bom, o que pode motivar o Estado a periodicamente criar essas ferramentas de negociação com o contribuinte? O que é que justifica a criação dessas ferramentas de negociação? Por que o Estado coloca em prática essas negociações? E quando e como que surgiram essas negociações? A partir de que momento em que o nosso ordenamento jurídico, a partir de que momento que a Fazenda instituiu essas negociações, instituiu esse Instituto de Negociações com o objetivo de facilitar com que o contribuinte pudesse negociar os seus débitos, né? Qual foi o momento, né? E de que maneira que surgiram essas negociações? Considerando que aqui no Brasil vigora o princípio da legalidade, é evidente que toda e qualquer espécie de negociação que possa ser feita entre a Fazenda Pública e o contribuinte demanda a criação de uma lei. Então, desde o momento em que houve a expectativa da necessidade de serem implantadas ferramentas para a criação de negociações entre o fisco e o contribuinte, é certo que se pensou na necessidade da criação de uma lei que permitisse tal instituto, que permitisse que esse instituto surgisse. E como a gente está falando sobre direito tributário, sobre crédito tributário, é importante que a gente vá lá atrás, na Constituição Federal de 1988, para lembrar que um dos seus artigos estabelece que compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, o artigo da Constituição fala que a legislação tributária, as normas gerais de direito tributário, principalmente sobre obrigação e crédito tributário, deverão estar previstas em lei complementar. E coube, então, ao CTN, ao Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66, assumir essa qualidade de lei complementar e estabelecer as normas gerais de direito tributário, trazendo, dentre elas, a possibilidade da Fazenda Pública estabelecer acordos de parcelamento tanto para débitos vencidos como para débitos vincendos. E para a gente aqui interessa os débitos vencidos, já que o objeto da nossa conversa aqui são os parcelamentos, os acordos entre a Fazenda e o contribuinte. E aqui eu já faço a primeira distinção entre as modalidades de negociação que existem.
Nós estamos falando aqui sobre os parcelamentos ordinários, regulares ou simplificados, que são aqueles que não têm previsão de concessão de redução de juros, multas ou encargos legais. E também os chamados parcelamentos especiais, que podem trazer ou não a redução de juros, multas e encargos legais. Então, dito isso sobre os programas de parcelamento, também temos mais recentemente as transações tributárias. As transações tributárias, por sua vez, elas encontram a previsão no Código Tributário Nacional também nos artigos 156, inciso 3º e 171. E com base nessa previsão, tanto a União Federal quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer regras para que haja a transação dos seus créditos tributários com os contribuintes devedores. E além dos parcelamentos ordinários, dos parcelamentos especiais e das transações tributárias, a gente ainda tem outras modalidades de negociação expressamente previstas na lei tributária. Uma delas é o chamado negócio jurídico processual, ou NJP. Esse negócio jurídico processual, ele foi instituído pela Lei 13.874 de 2009 e trata exclusivamente de uma forma de negociar o pagamento do crédito tributário que esteja em execução fiscal. E nesse negócio jurídico processual, o contribuinte deverá apresentar um plano de amortização e assumir diversos compromissos e assim equacionar o débito e suspender a execução fiscal, mas sem a possibilidade de obter qualquer tipo de benefício, sem a possibilidade de obter redução de juros, multas e encargos legais. E a outra modalidade que eu considero também como sendo de negociação do contribuinte junto à Fazenda pode ser considerada a dação em pagamento de bens imóveis. A dação em pagamento de bens imóveis também está prevista no Código Tributário Nacional e foi introduzida pela Lei Complementar número 104 de 2001. E no âmbito da Fazenda Nacional é a Lei 13.259 de 2016 que traz as regras aplicáveis. Então a gente tem, além dessas modalidades que a gente falou, de parcelamento especial, parcelamento ordinário, regular ou simplificado, as transações tributárias, nós temos o NJP e a dação em pagamento de bens imóveis. No próximo módulo do nosso curso, eu vou falar sobre a legislação aplicável e a sua hierarquia. Quais são as leis, quais são as normas que são aplicáveis para as negociações tributárias? Quais são as normas aplicáveis no ambiente das negociações tributárias? E é nesse terceiro módulo de legislação que eu vou passar para vocês toda a legislação aplicável às diversas formas, às diversas modalidades, às diversas espécies de negociação que estão disponíveis, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, municipal e distrital. E dar uma ênfase especial na legislação dos parcelamentos especiais e das transações tributárias que estão em vigor. No próximo módulo, eu vou falar sobre as modalidades de negociação. Quais são as modalidades de negociação disponíveis? Quais são as modalidades que podem ser objeto de escolha, objeto de opção pelo contribuinte? Nesse aspecto, essas modalidades de negociação que eu considero como sendo de prateleira ou de estante, né, que estão sempre disponíveis na estante, são as seguintes: são os parcelamentos regulares, ordinários ou simplificados, os parcelamentos especiais, as transações tributárias, né, que foram recentemente instituídas no nosso ordenamento jurídico, o negócio jurídico processual e, finalmente, a dação em pagamento de bens imóveis. Então, para mim, essas são as 5 espécies de negociações que eu considero como sendo aquelas que são de estante, de prateleira, né, porque estão sempre disponíveis. Basta que o contribuinte busque se enquadrar
em alguma daquelas modalidades, né? Em uma ou mais daquelas modalidades, para procurar administrar o seu passivo fiscal, né? Então, a partir do momento em que ele identifica que tem necessidade de resolver a sua situação fiscal, ele pode optar por uma ou mais dessas espécies de negociação que eu considero como sendo negociação de prateleira ou disponíveis na estante. E ainda dentro do conceito de estratégia de administração do passivo fiscal, eu qualifico outras como sendo estratégias alternativas. Então, eu atribuo dentro dessa classificação procedimentos de revisão fiscal, né? Então, muitas vezes, alguns procedimentos de revisão fiscal podem trazer algum tipo de solução mais adequada para o contribuinte do que ingressar numa transação, numa negociação. Estratégias específicas nas situações de falência, recuperação judicial e outros institutos. Estratégias processuais que podem ser adotadas quando o débito está em execução fiscal, né? Ou quando o contribuinte ingressou com algum tipo de ação de forma proativa, buscando o reconhecimento do seu direito. Então, algumas estratégias processuais disponíveis, legítimas, legais, podem também trazer algum tipo de benefício, podem solucionar o passivo fiscal de alguma forma daquele contribuinte. Medidas que favoreçam a manutenção da atividade econômica, mesmo quando existente passivo fiscal. Então, algumas estratégias, algumas medidas que possam ser adotadas e que permitam que aquele contribuinte continue exercendo a sua atividade econômica, ainda que ele tenha passivo fiscal, ainda que o passivo fiscal esteja numa situação já que acaba impedindo o exercício da sua atividade, mas é possível a adoção de medidas legais, medidas legítimas para buscar solucionar isso e fazer com que o contribuinte volte a empreender, né? Que ele volte a ter uma atividade econômica para que ele possa voltar a gerar receita, possa gerar empregos, né? Possa voltar até a pagar tributos, né? Estratégia de proteção patrimonial do empreendimento e dos sócios, né? Porque é muito importante evitar que haja a contaminação do patrimônio, tanto da empresa quanto dos sócios e gestores. Então, existem estratégias, existem medidas que devem, podem e precisam ser adotadas em busca de uma solução para as dívidas, né, para evitar que haja o comprometimento do patrimônio desse contribuinte. Também uma nova gestão com a estrita observância das regras de compliance, né? Então, a partir do momento em que se busca uma solução para o contribuinte, tem que se orientar também, tem que orientar o contribuinte, tem que fazer com que esse contribuinte cumpra exatamente a legislação tributária para evitar que aquilo que ele já tem de passivo aumente ou que ele crie um outro passivo a partir do momento em que ele volta a empreender, né? Então ele tem que se criar um projeto de gestão, um projeto de acompanhamento desse contribuinte para que ele observe estritamente as regras de compliance e ainda outras medidas que podem ser tomadas sob demanda. Então precisa-se estudar exatamente a situação que o contribuinte está vivendo, qual que é aquela situação e o que é que pode ser feito como estratégia, né, alternativa ao ingresso em um programa de transação, em um programa de parcelamento, adesão a algum tipo de negociação. Bom, então esses são alguns exemplos das estratégias alternativas que eu entendo que, se bem elaboradas, né, se forem bem elaboradas e executadas, podem substituir as outras modalidades com as modalidades ordinárias, né, vamos dizer assim, aquelas modalidades de prateleira, e trazerem excelentes resultados, né? Então isso demanda um estudo técnico que deve ser feito pelos profissionais que têm qualificação para isso, que estejam preparados para isso, né? E o objetivo dessas nossas aulas, né, desses módulos que eu estou trazendo para vocês aqui no curso, é exatamente o de prepará-los para uma eventual conversa com seus clientes para procurar solucionar o seu passivo fiscal.
Bom, o próximo módulo é o módulo das comparações, né? Nesse módulo eu quero fazer algumas comparações entre as diversas modalidades de negociação, né? Quais são as características de cada uma e o que uma se diferencia da outra, no que uma modalidade se diferencia da outra. Então, assim, eu acho importante que a gente coloque na pauta da conversa a exposição dessas características individuais de cada modalidade e também a comparação. Por exemplo, já antecipando algumas das comparações, por exemplo, a diferença entre alguma dessas modalidades pode consistir no aspecto da limitação da quantidade máxima de parcelas que pode ser concedido, que podem ser concedidas no programa de parcelamento. Bom, no próximo módulo eu vou falar das negociações como estratégias de administração do passivo fiscal. Será que a gente pode efetivamente considerar as negociações como uma espécie de estratégia? Será que a gente pode considerar as negociações como sendo estratégia de administração do passivo fiscal? Eu vou apresentar alguns argumentos que eu entendo que podem fundamentar que a negociação seja considerada uma boa estratégia de administração do passivo fiscal, com base em elementos que eu tenho analisado e estudado. E com base também na prática, né? Nos meus últimos 20 anos, eu tenho trabalhado bastante, tenho lecionado bastante sobre estratégias de administração do passivo fiscal, então eu acredito que eu tenha alguma coisa para falar para vocês. E essa análise pode servir, né, para auxiliar na decisão quanto à adesão ou não a um programa de parcelamento, uma modalidade de transação ou mesmo de outra espécie de negociação. Então, nesse módulo, a ideia é que a gente converse sobre a expectativa de que as negociações podem efetivamente trazer soluções para o contribuinte. Será que elas trazem soluções ou trazem mais problemas, né? Então, assim, aqui a gente vai avaliar as negociações como estratégia, né? Será que vale a pena o contribuinte aderir a uma transação? Vale a pena aderir a um programa de parcelamento? Vale a pena aderir a uma negociação, né? No outro módulo, no próximo módulo, a gente vai falar sobre as características gerais das negociações. O que eu vou trazer nesse módulo? Eu vou trazer os principais elementos, aspectos, características que devem ser levados em consideração quando da avaliação para a tomada de decisão quanto a aderir ou não a uma negociação. Então, nesse módulo eu vou apresentar as características gerais das negociações, todas as características que eu considero como sendo uma espécie de passo a passo para que a gente chegue no final dessa caminhada, né? Depois de seguir todos esses passos, no final desses passos a gente tenha elementos suficientes para decidir quanto a se deve ser feita ou não a negociação. E aqui nesse módulo é bem amplo, tá? Esse módulo é bem amplo porque eu vou falar tanto sobre as características que eu entendo aplicáveis às transações, como às demais espécies de negociação, né? Na verdade, essas características elas se aplicam a todas as modalidades de negociação, né? Tanto transações quanto parcelamentos e as outras modalidades que a gente vai expor também. O outro módulo a gente vai falar sobre os motivos para se fazer uma negociação. Quais são os motivos possíveis, né, que a gente considera como sendo de estímulo para um contribuinte fazer a negociação? Então, nesse módulo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo expor quais são as possíveis razões, né, que movem o contribuinte devedor a realizar um acordo com a fazenda. O que é que pode sugerir, né, o que pode estimular o contribuinte a fazer uma negociação com a fazenda? E também o que pode motivar a fazenda
né? O que pode motivar a Fazenda Pública a propor um acordo para o contribuinte? Por que ela abre essa possibilidade, né? Qual que é o verdadeiro objetivo dela? Será que é simplesmente a concessão de um benefício para o contribuinte, porque ela é boazinha, ou porque existe outras causas, né? E a gente vai analisar essas causas. Então, assim, quais são os motivos reais, né, que, no meu ponto de vista, podem estimular o contribuinte a fazer as pazes com o fisco, né? A que haja um acordo entre eles, haja uma negociação e que fiquem de bem, né? E por que efetivamente o fisco, né? Por que efetivamente a Fazenda abre esses programas, abre essas transações, chamando o contribuinte para terminar os litígios, né? Porque assim é que estabelece a lei, né? Acordos para a determinação de litígios, né? Que esse determinação, eu não sei exatamente o conceito que eles quiseram colocar nesse determinação, mas para todos os efeitos, e a leitura da doutrina tem dito isso, que esse determinação, na verdade, seria a terminação do litígio, né? É a resolução do litígio. Já no outro módulo, a gente vai conversar sobre o que deve ser incluído no acordo, né? Então, existem algumas espécies de débito, né, que eu considero que devem ser objeto de um acordo com a Fazenda, que precisam ser colocados dentro de um acordo, precisam ser incluídos num acordo, tá? Independentemente de qualquer coisa. Então, algumas espécies de débito, alguns débitos, né, por assim dizer, a depender da sua origem, o porquê que eles foram constituídos, e que eu entendo que devem ser incluídos no acordo, eu vou falar sobre eles, né? Então, assim, débitos em que exista alguma discussão, né? Alguma discussão no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, e em que já tenha sido definitivamente julgada, né, aquela tese, tenha sido definitivamente julgada aquela questão, aquele litígio, de forma desfavorável ao contribuinte, e que não haja outra alternativa mais vantajosa para resolver, é uma modalidade, é uma espécie de débito, é um tipo de débito que eu entendo que deva ser incluído no acordo, e a gente vai falar sobre eles, tá? Ou também, né, débitos em que haja o risco de algum procedimento criminal, né, algum procedimento na esfera penal, na esfera criminal, que possa envolver os sócios ou gestores da empresa, né? Então, muitas vezes existem débitos que trazem um risco muito grande de atingir a esfera civil ou a esfera ou a esfera patrimonial daquele gestor, daquele sócio daquela empresa, e também procedimento criminal. Ele pode estar sujeito a um procedimento criminal, tanto os sócios quanto os gestores da empresa, né? Porque existe um artigo do Código Tributário Nacional, que é o artigo 135, que fala sobre a questão da responsabilidade, né, dos gestores da empresa por descumprimento da lei ou descumprimento do contrato. Então, existe aí uma jurisprudência muito firme em relação a esses aspectos, algumas em favor do contribuinte, outras em desfavor, então elas têm que ser levadas em consideração. Então, nesse módulo, eu vou procurar relacionar os itens que eu considero que devem ser considerados para efeitos de inclusão em uma negociação com a Fazenda e que podem resultar, pelo menos, em uma maior segurança, né, do contribuinte. Não resulta, muitas vezes, em um benefício econômico, né? Pode não trazer um benefício econômico, mas pode trazer uma maior segurança, um maior alívio, né, para o contribuinte devedor, no aspecto de segurança da própria condição patrimonial dele, da condição civil, né?
e esquecendo um pouco a questão econômica, mas buscando resolver a questão até da própria liberdade dele, né? Porque a gente sabe que tem casos aí em que envolve o risco de prisão, inclusive dos sócios de gestores. Então, a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de vagar durante esse módulo, tá? E aqui o que se coloca como relevante não é tanto a economia, né? Nesse caso desse aspecto que eu estou dizendo da proteção dos sócios, né? Que pode até ser obtida, mas o afastamento dos riscos iminentes que possam estar prejudicando, né, tanto aquela empresa quanto as suas atividades, ou mesmo tirando o sossego dos gestores. No próximo módulo, eu quero falar para vocês sobre o que não deve ser incluído no acordo. Então, o que deve ser, o que pode, na verdade, né? O que é que pode ou o que deve ficar de fora do acordo, né? Quais são os débitos possíveis, né? Que eu entendo que não devem ser incluídos num acordo. Desde que se tenha decidido que essa, né, evidentemente, é a estratégia mais adequada naquele momento para a solução daquele débito. Então, assim, muitas vezes se decidiu, né, pela adesão a uma negociação, porém, mesmo aderindo a uma negociação, devem ser excluídos alguns débitos da formalização dessa negociação. Então, alguns débitos devem ficar de fora, né? E a gente vai conversar sobre o porquê disso, né? Eu vou falar sobre por que eu acho que eles devem ficar de fora do acordo, tá? Da mesma maneira, créditos tributários que não devem ser incluídos. Existe uma série de créditos tributários que, por determinadas razões, eu entendo que não devem, que não precisam ser incluídos nas negociações por diversas razões. Ora, porque já são objeto de reconhecimento pela jurisprudência de que são indevidos, ora, porque já existe a expectativa de estarem prescritos, ora porque a própria Fazenda já reconhece como esses créditos como sendo inexigíveis, como que não devem ser cobrados, né? Existem portarias editadas pela Procuradoria da Fazenda que já estabelecem que determinadas espécies de créditos, determinados créditos tributários não devem ser cobrados porque já houve o reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal quanto à sua inexigibilidade. E no outro módulo, eu vou falar sobre motivos para não se fazer acordo, né? Então, eu vou apresentar alguns elementos que eu considero como sendo desestimulantes para o contribuinte fazer um acordo com a Fazenda. Quais são os motivos que desestimulam o contribuinte a realizar um acordo, a entrar num acordo com a Fazenda? Nesse módulo aqui eu vou falar para vocês sobre as expectativas de obtenção de resultados econômicos com o ingresso em algum tipo de negociação com a Fazenda. Bom, uns motivos para o contribuinte procurar fazer uma transação, um acordo com a Fazenda, seja ele através do ingresso num programa de parcelamento, numa transação, ou um negócio jurídico processual, ou ainda oferecendo um bem em dação em pagamento, é a expectativa que ele tem da obtenção de alguma vantagem econômica, tá? Então, assim, o que mais chama a atenção do devedor na hora de fazer um acordo é a redução nos juros, nas multas e nos encargos legais. E também o fato de poder, se a legislação assim o permitir, né, alongar o prazo da dívida por até 145 meses, o que dá praticamente aí 12 anos e mais um mês. Ou mesmo a possibilidade de pagar a dívida com algo que não seja o seu capital de giro, ou que ele tenha que se desfazer de um patrimônio, ou ainda tenha que fazer um empréstimo, né,
que ele vai acabar, na verdade, aí se ele fizer um empréstimo bancário, um financiamento, ele vai acabar trocando uma dívida pela outra, né? Basicamente vai trocar de credor, né? Então, considerando esse aspecto, quando o devedor for colocar na ponta do lápis os débitos que serão incluídos no acordo e fizer os cálculos das estimativas dos juros que serão aplicados no tempo, é muito melhor que ele chegue à conclusão de que os resultados serão positivos, né? Ainda que isso dependa de alguns fatores, né? Por exemplo, qual foi o ganho que ele já teve, né? Se é que ele já teve algum ganho pelo fato dele ter deixado de pagar os tributos na época própria. Então, assim, a partir do momento em que ele se tornou inadimplente, será que ele utilizou esses recursos para alguma outra finalidade que geraram um resultado positivo para ele na época daquela inadimplência, naquele momento em que ele deixou de pagar o débito tributário, né? No momento em que ele deixou de liquidar aquela obrigação tributária, né? Então, por exemplo, se o contribuinte, eventualmente, se ele deixou de pagar os tributos no vencimento porque entendeu que se ele investisse o dinheiro em alguma outra coisa, poderia obter resultados favoráveis, e quando viesse um programa de parcelamento, quando abrisse um programa de parcelamento com descontos, com descontos nos juros e uma transação tributária como essas que estão em vigor atualmente, né? Se ele poderia obter vantagens, né, por conta exatamente dessa redução dos juros, das multas, dos encargos e ainda a possibilidade de parcelar com juros mais baixos. Mas é claro que na maioria das vezes o devedor deixou de pagar os tributos porque não tinha mesmo recursos para pagar e por conta disso acabou sofrendo com a dívida, né? Os juros, as multas e os encargos legais. E ele sequer usou o dinheiro para qualquer finalidade, qualquer investimento, quer dizer, ele não usou o dinheiro para uma finalidade de investimento, ele não usou o dinheiro para nenhum tipo de obtenção de benefícios, porque exatamente ele não tinha o dinheiro, né? Então, na maioria das vezes o devedor deixou, é certo que o devedor deixou de pagar o tributo porque não tinha o dinheiro. Então, assim, ele preferiu pagar fornecedores, ele preferiu pagar empregados, empréstimos que ele tinha bancários e outros débitos. Por quê? Porque eram mais onerosos, né? Eram mais onerosos naquele momento dos seus vencimentos e poderiam comprometer o negócio dele em curto prazo, né? Então, nesse aspecto, o que aconteceu? Ele sabendo que as dívidas fiscais poderiam ser administradas no tempo e que quando chegasse o momento certo ele as liquidaria, exatamente por já ter a noção de que periodicamente o governo abre esses programas de parcelamento e transações, né? Ele optou por deixar de recolher esses tributos na época. Então, bem ou mal, acabou sendo alguma espécie de fuga, né? Ou um investimento. Ele entendeu que seria mais adequado utilizar esses recursos de alguma outra finalidade que ia trazer um resultado para ele positivo, ou porque ele não tinha o dinheiro mesmo, né? Não tinha o dinheiro, não tinha como liquidar e simplesmente deixou de pagar. Em todos esses casos, o fato é que existe uma dívida, né? E diante da expectativa de ter que pagá-la, mas ao mesmo tempo não ter os recursos suficientes, a única saída é mesmo fazer um acordo com a fazenda. Então, assim, a partir do momento em que ele identifica que a única saída que ele tem é fazer um acordo com a fazenda, é importante que ele avalie quais são as expectativas de resultado, quais são os resultados econômicos que ele vai ter, né? Se ele não teve o resultado econômico até agora, né? Porque efetivamente ele não pagou o tributo, ele não cumpriu com a obrigação tributária dele porque ele não tinha condições, ele não tinha recursos para isso, agora ele tem que avaliar sob o ponto de vista de
se haverá alguma vantagem ou não ingressando no programa de parcelamento, né? Mas diante da hipótese de que ele efetivamente tem essa dívida e já tendo avaliado as diversas estratégias de administração do passivo disponíveis, ele chegou à conclusão de que deve aderir a uma transação, deve aderir a uma negociação, qualquer que seja ela, é importante que ele avalie se haverá algum tipo de benefício econômico nessa estratégia, na execução dessa estratégia. E no próximo módulo eu vou conversar com vocês sobre o passo a passo das simulações. Quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração em relação às simulações, né? Em relação às simulações que devem ser feitas, evidentemente, antes do contribuinte fazer a adesão a qualquer espécie de negociação. Então, é evidente que sempre que o devedor pretender fazer um acordo, né? Sempre que o devedor pretender fazer um acordo, ele tem que avaliar não só se existe alguma vantagem, algum benefício ao entrar no acordo, no que se refere a ele obter de volta a sua regularidade fiscal, né? Então, assim, um dos objetivos principais do contribuinte ao aderir a um acordo, ao aderir a uma negociação, a uma transação, enfim, a qualquer espécie de negociação com a Fazenda, é a expectativa de obter de volta a sua regularidade fiscal. Então, não só isso também, né? A obter a regularidade fiscal, a possibilidade de retomar a sua atividade econômica e voltar a cumprir as suas obrigações, né? Tanto quanto se refere aos valores da dívida, né? Como também em relação aos impostos correntes e, enfim, todas as consequências positivas por conta do ingresso e um acordo. Então, assim, tanto no que se refere à expectativa dele voltar, né, a obter a sua regularidade fiscal, a possibilidade de retomar a sua atividade econômica e voltar a cumprir as suas obrigações quanto ao que se refere aos valores da dívida, é importante que ele avalie se haverá ou não uma redução e em que percentuais, né? E isso só é possível fazer, né? Só é possível saber, melhor dizendo, através de simulações, né? Simulações, novamente, né? Repetindo aqui, simulações que sejam prévias à adesão, né? Que sejam anteriores ao procedimento de adesão. Então, diante disso, é essencial que ele faça simulações considerando os valores que ele vai incluir no acordo, né? Então ele tem que pegar os valores que ele vai incluir no acordo e o que será concedido, né, de benefício de juros, de redução de juros, multas, encargos legais e ainda fazer a estimativa dos valores das parcelas no tempo, né? Porque é certo, é evidente, é absolutamente verdade que os valores irão aumentar todo mês, né? As parcelas vão aumentar todo mês. Por quê? Porque vão ser aplicados juros sobre as parcelas e também sobre o saldo do débito a ser pago. Então, os juros estarão sempre presentes naquelas parcelas. Todo mês haverá incidência de juros e, consequentemente, haverá o aumento do valor da parcela. E essas simulações, elas podem ou não estar disponíveis nos sistemas da Fazenda. Pode ser que a Fazenda disponibilize uma ferramenta de simulação, pode ser que ela não disponibilize. Ela disponibilizando, é claro que fica muito mais fácil para o contribuinte, porém, nem todos os casos há a disponibilização desse sistema em que é permitida a realização de simulação. Então, no caso da Fazenda Nacional, por exemplo,
tanto junto à Receita Federal quanto junto à Procuradoria, os sistemas contam com simulações prévias à adesão e permitem ao contribuinte fazer as simulações e avaliar os valores e avaliar quais são os valores de juros e multas que serão reduzidos, né? Além de mostrar os percentuais, né? E esses sistemas permitem que o contribuinte veja efetivamente quais são os valores de descontos que serão concedidos e se eles são mesmo vantajosos e se permitirão que o contribuinte faça o acordo considerando a sua efetiva situação econômica. Então, com base nessas simulações, é que o contribuinte vai ter condições de avaliar primeiro, se existe uma vantagem efetiva para fazer aquela negociação, né? Se os descontos concedidos são vantajosos, e se esses descontos permitirão que ele faça o acordo considerando a sua situação econômica individual. Ou seja, o contribuinte já pode ficar sabendo qual é o valor total da dívida, qual é o valor da dívida com desconto, qual será o valor que será reduzido, né? E qual será o valor do saldo a ser parcelado após aplicadas as reduções. E assim ele poderá avaliar e decidir se poderá ou não assumir aquele encargo. Então, o momento da simulação, ele é um momento crucial, ele é um momento que é definitivo para os fins da decisão quanto a se aquele contribuinte vai ou não ingressar naquele acordo, ingressar naquela transação, naquele parcelamento. O próximo módulo é o passo a passo das adesões mais documentação. O que a gente vai falar nesse módulo? E o procedimento de adesão, como que ele é feito, né? Aqui a gente tem um momento importante, um momento essencial de todo o processo. A adesão propriamente dita, o ato de adesão, o procedimento de adesão. Em alguns casos é extremamente simples, considerando que os sistemas da Fazenda vêm sendo cada vez mais aperfeiçoados e acaba sendo tudo pela via eletrônica, né? Pela internet. Às vezes usando certificado digital, às vezes usando o eCPF, o eCNPJ, às vezes ele nem é necessário, né? Mas na maioria das vezes é tudo pela internet, né? Em alguns casos ainda por e-mail ou até pelo atendimento presencial, né? Mediante agendamento e para quê? Para o protocolo de alguns documentos, tá? Mas quase tudo sempre pela via da internet. Bom, sendo assim, restará ao contribuinte seguir as etapas descritas no regulamento e no próprio sistema, né? Então, o regulamento vai trazer o passo a passo e lá, durante o acesso ao sistema, haverá também o roteiro, haverá todas as instruções para que sejam feitas os procedimentos. Então, o contribuinte deverá entrar nas telas, preencher os formulários, né? Gerando os termos, os documentos do acordo, as guias de recolhimento e outros elementos que estarão disponíveis no sistema. E, se for o caso, preencher os formulários em papel, assinar e entregar na repartição da fazenda indicada. O que a gente pode concluir é que, na maioria das vezes, o procedimento de adesão é muito simples, né? Não é para ser muito complexo e o próprio contribuinte pode seguir em frente e fazer sozinho, sem a necessidade de um acompanhamento ou de uma orientação. Então, o próprio contribuinte é muito provável que terá condições de fazer a adesão sozinho, porque é tudo muito intuitivo, né? Os procedimentos são bastante intuitivos, mas considerando a grande responsabilidade que envolve esse procedimento, é bem mais aconselhável que ele obtenha um auxílio, e é isso que eu pretendo passar
para vocês aqui exatamente os elementos que geralmente são necessários para a conclusão do procedimento até a emissão da guia de pagamento e o seu efetivo pagamento, a guia de pagamento da primeira parcela, a emissão da guia de pagamento da primeira parcela e o seu pagamento. O ato mais complexo, com certeza, é o que antecede o próprio procedimento de adesão, né? Então, tudo aquilo que é feito anteriormente ao procedimento de adesão é que nos parece mais complexo, né? Mas aqui a gente vai procurar dar conta disso. E aqui eu pretendo dar uma ênfase maior no procedimento de adesão às transações tributárias, né? Que me parece ser, ainda que seja simples, ele me parece ser o mais complexo. Por quê? As demais espécies de negociação acabam tendo procedimentos semelhantes, né? Mas com menos detalhes, com menor complexidade. Então, assim, a gente trabalhando com o procedimento de adesão às transações já nos dá uma maior margem de segurança e um aprendizado também em relação aos procedimentos das outras modalidades de negociação, não só junto à União Federal, como também nos estados e municípios, porque os procedimentos não diferem muito, né? Não diferem muito. E a gente também vai ver os documentos que costumam ser gerados no procedimento da adesão, como resultado da adesão, os termos de acordo, recibos, guia de recolhimento e outros mais. No próximo módulo, eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos que eu entendo que devem ser levados em consideração, alguns aspectos relevantes, alguns aspectos, de certa forma, polêmicos, que merecem ser abordados e que podem, na maioria das vezes, direcionar a decisão quanto à adesão ou não a uma transação tributária. Eu vou relacionar aqui, inicialmente, 12 aspectos, mas existem outros. Primeiramente, eu quero falar sobre 12 que me parece que sejam os mais relevantes. O primeiro é o seguinte aspecto. A Lei 13.988 estabelece que as transações devem ter por objeto sempre a resolução de litígios relativos à cobrança de créditos da Fazenda Pública. Então, assim, nesse aspecto, sempre haverá a necessidade de uma transação ter por objeto a resolução de litígios. De modo que, caso não haja litígio, a transação não deverá ser formalizada. O que eu quero dizer é o seguinte: será que somente havendo litígios é que a transação poderá mesmo ser efetivada? Qual é o conceito de litígio para fins de transação, para os fins da lei da transação? Então, é um aspecto que eu entendo que deva ser bem avaliado, porque a partir do momento que a gente tem a noção do que se trata um litígio, do que se trata uma demanda contenciosa, aí sim é que poderá haver uma possível transação. Não havendo litígio, não havendo um contencioso instaurado, essa transação não ocorrerá. Mas isso vai depender da análise de uma série de fatores. O segundo aspecto é que a lei também apresenta quais são as modalidades de transação possíveis e estabelece que as transações deverão sempre ser feitas desde que a União motivadamente entenda que elas atendam ao interesse público. Então, quais são esses motivos que podem levar a União a promoverem transações? Quais são os motivos que a União poderá ter como relevantes para fins de criar elementos, criar modalidades de transação e disponibilizá-las para o contribuinte? Porque a lei fala em que a União deverá motivadamente entender que atendam ao interesse público, né? Então, o que é esse interesse público que pode ser considerado para fins da União motivar a existência de uma transação, para que motive a União a criar uma modalidade de transação?
Um terceiro aspecto diz respeito ao princípio da transparência, né? Um dos princípios que a Lei das Transações Tributárias coloca como sendo de necessário atendimento é o princípio da transparência. A lei diz que para o atendimento desse princípio da transparência será necessário, né, ou melhor, haverá a divulgação através dos meios eletrônicos de todos os termos de transação formalizados. Então, sempre que a União formalizar um termo de transação com algum devedor, com algum contribuinte, esse termo de transação será divulgado através dos meios eletrônicos. Então, qualquer tipo de transação que for formalizada entre um devedor e a Fazenda Pública será objeto de divulgação através dos meios eletrônicos. E faz uma ressalva, mas resguardando as informações protegidas por sigilo. De toda maneira, o fato de haver a divulgação de uma transação realizada por um determinado contribuinte com a Fazenda, e muitas vezes pode trazer algum tipo de prejuízo para aquele contribuinte que teve as suas informações divulgadas em meio eletrônico, né? Na internet, né? Meio eletrônico aqui no caso refere-se à internet. Então, será que esse princípio da transparência, né, tem mesmo esse efeito positivo de demonstrar através de meios eletrônicos, demonstrar através da internet quais foram os contribuintes devedores que formalizaram acordos, ainda que resguardadas as informações protegidas por sigilo? Um quarto aspecto que eu entendo bastante relevante refere-se à questão que envolve o conceito de transação. A transação tributária, de acordo com a Lei 13.988, será realizada nos termos do artigo 171 do Código Tributário Nacional, que é a lei complementar, que é a lei que instituiu a transação originalmente lá na década de 60. A Lei 13.988 somente fez regulamentar aquele instituto que já havia sido colocado no Código Tributário Nacional naquela época. Mas essa Lei 13.988 ela fala exatamente que a transação será realizada nos termos do artigo 171 do CTN, porém, o CTN faz referência à transação como uma das formas de extinção do crédito tributário lá no artigo 156. Ou seja, a gente pode considerar que a transação é uma forma de extinção do crédito tributário incondicionada? Já no próximo módulo eu vou falar do seguinte: a gente já conversou sobre as estratégias de administração do passivo fiscal que eu considero como sendo aquelas estratégias ordinárias, regulares e que estão, de certa forma, disponíveis de uma forma bastante evidente para o contribuinte fazer a sua opção e a ela aderir. Então a gente pode citar os parcelamentos regulares, ordinários ou simplificados, os parcelamentos especiais, dentre eles o Refis, PERT, os parcelamentos que são abertos de forma provisória pelos estados, pelos municípios, que concedem descontos de juros, multas e demais encargos, as transações tributárias, mais recentemente implementadas pela Lei 13.988 no âmbito federal e por leis locais no âmbito dos estados e dos municípios, o negócio jurídico processual, que atualmente está regulamentado e tem por finalidade a negociação entre a Fazenda Nacional e o contribuinte devedor, a dação em pagamento, que também existe uma regulamentação aplicável a essa modalidade. Além dessas modalidades que eu considero ordinárias, eu tenho algumas que eu considero como sendo estratégias alternativas de administração do passivo fiscal. E eu vou relacionar aqui algumas para que depois a gente possa falar com mais vagar. A primeira seriam os procedimentos de revisão fiscal. Com procedimentos de revisão fiscal, nós podemos, muitas vezes, identificar lançamentos que foram efetuados de forma equivocada e que acabam por aumentar o crédito tributário de forma indevida. Então, a partir do momento em que a gente tem condições de fazer uma revisão, né, uma revisão fiscal, um procedimento de revisão fiscal, muitas vezes
acaba se encontrando alguns elementos que permitem que a opção, que a ideia pela adesão a uma negociação tributária não seja mais adequada. Basta-se que sejam feitos procedimentos de ajuste naquela escrita fiscal para que o contribuinte tenha uma redução do seu encargo tributário, do seu passivo, e possa, por sua vez, adotar outros procedimentos e buscar outras formas de resolver a situação do seu passivo. Uma outra estratégia seria o desenvolvimento de estratégias aplicáveis nas situações de falência, recuperação judicial e outros institutos. Aqui talvez não sejam estratégias alternativas, mas sejam estratégias concomitantes à adesão a uma negociação tributária, para que a empresa, para que aquele contribuinte possa voltar à sua atividade econômica de uma forma planejada, né? E que ele busque solucionar a integralidade dos seus passivos, né? Não basta somente que ele resolva o seu passivo fiscal e acabe deixando de lado o passivo que ele tem com bancos, com fornecedores, passivos trabalhistas, e ainda mais se ele estiver em situação de falência ou de recuperação judicial. Uma outra estratégia de administração do passivo que eu considero é o desenvolvimento e execução de estratégias processuais. Então, aquele contribuinte que realmente necessita de um procedimento que elimine efetivamente a quantidade que elimine efetivamente as despesas que ele possui e que ele não conseguirá reduzir, não conseguirá diminuir caso ele opte por uma negociação, por uma transação tributária, que ele ingresse em um parcelamento, ingresse em uma transação, ele poderá desenvolver e executar estratégias processuais, evidentemente todas elas legais, né, e regidas pela lei, que lhe possibilitem administrar esse passivo no tempo, né? Então, existem diversas formas, diversas ferramentas no âmbito processual que podem permitir esse contribuinte a manter a sua atividade econômica, independentemente de ingressar em uma negociação com a Fazenda, né? Então, as estratégias processuais existem, estão aí e podem ser implementadas caso, evidentemente, haja um enquadramento desse contribuinte nessas possibilidades. E também outras medidas que possam favorecer a manutenção da atividade econômica do empreendimento, nada obstante a existência de um passivo fiscal. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia essa espécie, né, essa estratégia, que é como assim eu considero, é a questão de evitar a contaminação do patrimônio, tanto da empresa quanto dos sócios com esse passivo tributário. Então, a gente tem que ter um planejamento muito rigoroso para que se evite o cometimento de atos, de ilicitudes que possam configurar fraude ao fisco, né? Hipóteses que já estão previstas até como condições a serem evitadas para que se efetivem as transações tributárias. Então, qualquer hipótese de fraude ao fisco, qualquer hipótese de expectativa de que o contribuinte esteja adotando algum procedimento com fins de eliminar patrimônio, de simular situações, isso é complicado. Então, devem ser adotadas medidas de orientação para o contribuinte, orientação para o cliente, para o contribuinte devedor, para que ele evite qualquer tipo de ato que possa configurar uma fraude, alguma tentativa de driblar o fisco, né? E também uma nova gestão, né? Que se crie um novo procedimento, uma nova mentalidade na empresa, objetivando o respeito, né, a estrita observância
às regras de compliance. Então, uma empresa hoje que faz compliance, né, como se diz aqui no jargão jurídico, no jargão da administração, é uma empresa que está rigorosamente de acordo com aquilo que a lei determina, obviamente, né, havendo algum tipo de discussão que pode ser levada em frente, pode ser levada em conta, que ela o faça, mas de uma forma bastante madura e com o acompanhamento de profissionais que tenham especialidade nisso, né? Então, essas estratégias alternativas de administração do passivo fiscal são itens que a gente vai conversar nesse módulo e que podem, muitas vezes, redirecionar a ideia quanto à adesão ou não a uma transação tributária. E mais um item que a gente vai falar, né, nesse módulo é a respeito da jurisprudência, né? Qual jurisprudência que é aplicável a essa questão que a gente está tratando aqui, que é aplicável às negociações tributárias, tanto às transações, tanto aos parcelamentos, tanto aos parcelamentos especiais, às negociações de um modo geral, né? A jurisprudência aplicável, como é que a gente pode encontrá-la, né? Quais são alguns dos elementos que nos facilitam a busca por uma jurisprudência que seja aplicável para justificar alguns atos que podem ser adotados objetivando as negociações tributárias ou mesmo que podem ser aplicados em defesas apresentadas pelo contribuinte, em ações apresentadas pelo contribuinte em busca do resguardo dos seus direitos. Além disso, como nós temos inúmeros casos, como nós temos inúmeras teses que já foram julgadas pelos tribunais superiores, inúmeras teses que ainda estão em discussão, ainda estão em fase de discussão perante os nossos tribunais, sejam eles administrativos, sejam eles judiciais, a jurisprudência também servirá para justificar uma decisão quanto à inclusão, né, quanto à inclusão de um determinado crédito tributário em uma negociação ou não, né? Então, existem diversos créditos tributários que, com base em decisões já proferidas pelos nossos tribunais superiores, a própria Fazenda já assumiu como sendo créditos que não devem ser cobrados. Então, a própria Fazenda já editou portarias, já editou algumas normas com base em normas legais, evidentemente, em que ela assume que aquele crédito tributário não pode ser cobrado e que, portanto, não executará nenhum esforço para receber esse crédito. Então, exatamente nesses casos, é importante que a gente avalie se a Fazenda já assumiu essa condição de que aquele crédito não pode ser cobrado ou não, né? Tendo assumido, fica muito mais fácil avaliar que aquele crédito não deverá ser incluído naquela transação. E caso ela ainda não tenha assumido, ou caso ainda não tenha havido um julgamento definitivo pelos nossos tribunais superiores em relação a uma determinada tese, a análise dessa jurisprudência poderá nos fornecer elementos para estimar a perspectiva de êxito em relação àquela cobrança, em relação àquele crédito tributário que a Fazenda pretende exigir. Com isso em mãos, nós temos condições de dar a orientação necessária, de avaliar e entregar para o nosso cliente um parecer, uma opinião legal, um relatório com uma avaliação quanto a que, se determinados créditos tributários, determinadas teses que discutem a exigibilidade de créditos tributários, deve ou não ser objeto de inclusão em uma transação. Em uma transação ou em qualquer outra espécie de negociação que esteja disponível para aquele contribuinte. Então, a jurisprudência, a gente vai trazer aqui alguns elementos que podem facilitar essa análise e, consequentemente, auxiliar na elaboração de um parecer, elaboração de uma opinião,
orientando o cliente, orientando o contribuinte a aderir ou não a uma transação, a uma negociação tributária de um modo geral. E no próximo módulo eu vou falar sobre as características e prazos das negociações que estão em vigor atualmente. Atualmente no momento em que nós estamos preparando e gravando essa aula. Então, existem diversas modalidades de negociação, existem diversas modalidades de transação tributária, e a gente vai dar uma ênfase especial a elas, atualmente em vigor. E sobre elas nós vamos falar sobre as principais características e também sobre os prazos finais para a sua adesão. Não só em relação aos prazos finais, como também em relação aos demais prazos que envolvem as obrigações que devem ser cumpridas pelo contribuinte devedor que estiver fazendo a adesão, para que ele não seja excluído e para que ele tenha, até inicialmente, aceito o seu pedido de transação, que tenha inicialmente aceito a sua proposta de transação, né? A partir do momento em que ele formaliza a transação, ele tem determinadas obrigações a cumprir. Essas obrigações a cumprir dependem de serem observados prazos, e esses prazos devem ser respeitados sob pena do contribuinte ser da transação, da negociação de um modo geral, excluído. Então a gente vai abordar exatamente quais são as principais características das modalidades de transação que estão em vigor atualmente e também os respectivos prazos para que possa ser feito todo um cronograma objetivando o cumprimento não só da obrigação de adesão à transação, de adesão à negociação, como também o cumprimento das demais obrigações que são impostas pela lei para que o contribuinte tenha a sua transação aceita e mantida no tempo. E chegando ao módulo final, eu vou apresentar para vocês uma síntese, eu vou apresentar para vocês algumas considerações que eu tenho para mim como sendo essenciais para que haja uma decisão bastante madura, uma decisão bastante coerente com a realidade, no sentido de aderir ou não a uma negociação tributária. Quais são os elementos que finalmente me autorizam a dizer para o meu cliente que ele deve efetivamente ingressar em uma transação? Quais são os elementos que eventualmente me permitem dizer ao meu cliente quais são os motivos que eu entendo que ele não deve aderir a uma negociação, mas adotar alguma daquelas estratégias de administração do passivo fiscal que eu considero como sendo alternativas, que, se bem conduzidas, poderão gerar resultados equivalentes, melhores, mais satisfatórios do que uma transação tributária, do que a adesão a um programa de parcelamento especial ou a qualquer outra modalidade de negociação que esteja em vigor. Então, nesse capítulo final, nesse módulo final, é importante que fique bem claro que aqui a gente vai trazer não só uma opinião pessoal, né? Não só uma opinião pessoal, como também uma opinião com fundamentos legais, uma opinião que, através da experiência que eu tenho vivido nos últimos anos, me envolvendo com empresas, com contribuintes devedores, com clientes que precisaram adotar uma estratégia certa para a manutenção dos seus negócios, eu posso dar a vocês uma avaliação mais madura, com base na experiência, com dados empíricos e que possibilitem a tomada da decisão mais concreta. Então eu peço a vocês que me acompanhem nesses 20 módulos que eu preparei aqui para esse curso e que, a partir do momento em que vocês assistam todos esses módulos, eu tenho certeza absoluta que vocês terão condições de levar para o seu cliente
eu tenho certeza que vocês terão condições de tomar a melhor decisão e orientar o seu cliente, orientar o gestor da sua empresa, orientar as pessoas que cuidam efetivamente do planejamento tributário da empresa, do setor de administração do passivo fiscal dessa empresa, a tomar a melhor decisão. Muito obrigado e um grande abraço a vocês.